Saudações, queridos e queridas, está no ar o primeiro episódio, o primeiro capítulo do Hinomaru especial Jogos Olímpicos Tóquio 2020-21. E no programa aí contaremos toda a jornada do futebol, tanto do masculino quanto do feminino, o desempenho do Japão nos Jogos Olímpicos em casa. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz, que agora está vacinado, 50% protegido. Logo chega a minha vez também, mas o mais importante é que a equipe Hinomaru sendo blindada finalmente. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Sim, cara, vacina 50%. Aos poucos as coisas estão caminhando, graças a Deus. Espero que todos estejam se vacinando, né? Se organizem aí nas suas cidades aí na questão da campanha de vacinação das datas. Não percam as datas, levando aí sempre o seu comprovante de endereço e identidade com foto, como dizem em todos os lugares. E vamos se vacinar para a gente poder voltar ao normal o quanto antes, meu querido amigo Elias Fallers. E sim, começou finalmente aí pontapé inicial para as Olimpíadas de Tóquio, 20/21. Incrível a abertura que teve, né? A gente está gravando esse podcast na sexta-feira, né? O dia que teve a abertura oficial, né? Mas os jogos de futebol começam um pouco antes, com algumas outras modalidades. E bem legal a nossa cobertura, né? Das últimas Olimpíadas. Mais um ano que a gente não pode falhar aí com vocês, trazendo o máximo de informações possíveis. E sim, Elias, tivemos jogos de videogame aí sendo orquestrados na abertura dos jogos. Obviamente que esse tipo de coisa só pode acontecer no Japão. Mas pra mim foi uma abertura incrível de fato, né? Com várias referências gamers principalmente. Mas nenhuma outra abertura será tão mítica quanto Mr. Bean em Londres 2012. É verdade. Essa é insuperável. Mr. Bean, aí teve 007 escoltando a rainha lá da Inglaterra e tal, realmente muito, muito bacana. Mas o Mr. Bean, nossa, até hoje ficou vendo essa parte do Mr. Bean no YouTube. É muito bom. Mas Elias, aberturas à parte, né, a gente avisa todos os nossos queridos ouvintes que a gente agradece aí todo mundo que ouve a gente, pela Rádio Mirai, pelos aplicativos de podcast, galera do YouTube. E lembrando que Jogos Olímpicos, né, os jogos são meio corridos, então vocês já sabem, a galera de velha guarda, que os podcasts vão ser meio que lançados o mais rápido possível. Talvez a edição seja mais simples pela velocidade que a gente tem que colocar esses programas no ar, até porque vamos ter jogos aí nos próximos dias meio que seguidos praticamente, então isso vai forçar a gente a fazer algumas edições um pouco mais simples. A gente já pede antemão desculpas caso os podcasts ficarem um pouquinho mais corridos, não ter tanto trabalho, né, pós-gravação, mas vai fazer o máximo possível para trazer os podcasts o quanto antes. Maravilha, Thiagão, muito obrigado. Só quero responder uma pergunta que me fizeram mais de uma vez em offline, que é mais uma curiosidade. Sempre pergunto pra mim, Elias, por que o Japão e as demais seleções, quando vão jogar as Olimpíadas, elas não usam o escudo, o escudo, né, da associação e tudo mais? É porque, na verdade, as Olimpíadas não é um torneio FIFA, né? Então você não representa a federação, você representa o Comitê Olímpico, né? Então, é um time olímpico, de atletas olímpicos. Então, você pode ver que algumas seleções, algumas jogam com a bandeira do país, como é o caso do Japão, né? Algumas jogam sem nada, outras jogam, inclusive, com os uniformes exclusivos dos comitês olímpicos, que é o caso do primeiro adversário do Japão, né? Que foi a África do Sul. A África do Sul, ela tá jogando com um uniforme olímpico mesmo, né? Não é um uniforme igual da seleção. Por exemplo, do Japão só é retirado o escudo e as listrinhas da Adidas, né, Thiagão? Sim. Mas no caso tem vários países que tem uniformes exclusivos, né? O próprio México também, uns uniformes exclusivos do Comitê Olímpico, essas coisas. E eu gostaria muito que o Japão também usasse um uniforme do Comitê Olímpico, porque o Japão, o comitê, é da Mizuno, né? Então seria legal ver um uniforme da Mizuno da seleção japonesa, mas a Adidas está há muito tempo com a seleção, né? Então eles não iam dar essa colher de chá aí não para o concorrente, entre aspas. Mas enfim, é mais uma curiosidade mesmo, que já me perguntaram várias vezes isso. E para quem não sabe, tá aí a resposta. Muito bom. E claro, eu vou até admitir que hoje mesmo eu pensei nesse assunto, falei, caramba, né, tem várias seleções, né, algumas até têm
não é nem o brasãozinho, mas tem um desenho diferente, né, aqueles que não estão exatamente a bandeira. Se não me engano, a seleção da França não é exatamente a bandeira da França, mas é um pouquinho diferente daquilo que a gente vê no uniforme original, né, ou original em aspas, né, dos jogos oficiais da seleção principal francesa. Mas legal, é sempre bom essa informação, porque tem sim essa dificuldade de a gente entender essa diferença de Comitê Olímpico, né, com a Federação de Futebol, né, realmente... na prática, né, a gente pode até resumir que tem um pouco de política no meio disso tudo, né, da FIFA, do Comitê Olímpico, né, dessas coisas diferentes, né, então realmente tem essa problemática aí que é um pouquinho mais complicada, mas legal tem essas diferentes uniformes, e claro, também concordo que se fosse alguns uniformes exclusivos, né, como aquele uniforme vermelho que, né, era para ter na Rio 16, né, tudo mais, que eu nem sei quantas vezes foi utilizado, ou se foi utilizado realmente aquele uniforme vermelho com o brasão da bandeira do Japão lá, que era realmente muito bacana também. Quem usou foram as meninas, né? As Nadeshiko usaram, chegaram a usar a camisa vermelha. Se eu não me engano, até na final, semifinal, não lembro. Olha, mas o masculino só jogou de azul, né? Ah, legal. Eu admito também que o uniforme vermelho, assim, da parte feminina, até porque a gente admite aqui também que a gente assiste com menos frequência o futebol feminino, né, japonês, né, até pela quantidade de coisas que a gente tem que assistir, falta um pouco de espaço, né, mas está fazendo o máximo possível aí para estar tentando melhorar a nossa cobertura do futebol feminino. A gente até deixa esse parênteses para você que está ouvindo, que é fã de futebol feminino japonês, que gosta da Nadeshiko League ou da Nadeshiko Japan, mande e-mail com a gente aí, que a gente está sempre procurando pessoas que saibam mais que a gente nesse assunto do feminino, para a gente poder estar trazendo para o Hinomaru também. E também agradeço ao Sei Rodrigues, da Rádio Mirai, que me convidou recentemente aí um pouquinho das Olimpíadas para fazer parte de uma narração do futebol feminino, que foi muito bacana. Minha primeira experiência com o futebol feminino também foi muito gratificante, apesar que também, obviamente, que eu fico muito perdido ainda, já que é um futebol assim, com suas devidas diferenças do masculino. Falando em Nadeshiko e Rádio Mirai, se vocês querem saber mais um pouquinho, conversem com o nosso querido Plínio. Verdade. Plínio manja mais de futebol feminino e Nadeshiko como ninguém. É o cara para vocês perguntarem sobre as meninas. Exatamente. Thiagão! Isso aí, Thiagão. Thiagão, estreia um pouco complicadinha, jogou assim... Eu achei que foi uma estreia decepcionante, né? Nós criamos uma expectativa, você nem tanto, mas eu... Meus queridos Thiago Bom Tempo, a piazada lá que estava conversando, nós criamos uma expectativa muito grande para essa estreia da seleção japonesa masculina aí, jogando em casa, né? Vinha enfrentando uma África do Sul que teve problemas, inclusive, de coronavírus, né? Sim. Alguns atletas aí positivaram, ficaram de fora. Uma seleção aí que chegou de última hora também, não pôde treinar. Uma situação muito parecida com o que aconteceu em 2016 contra a Nigéria, né? Mas dessa vez tivemos um final feliz, ainda bem. Mas o Japão venceu aí, jogando mal aos trancos e barrancos, a seleção da África do Sul, né? Entrou em campo com o Tani, o Nakayama, Itakura, Yoshida, Sakai, Wataru Endo, Otanaka, Miyoshi, Kubo, Doan e Hayashi. Entraram na etapa final o Matida, o Soma e o Hatate, né, Thiagão? E a África do Sul, confesso que não conheço ninguém. Williams, Mukumela, Flores, Malepe, Mabilisso, Mokoena, Moselle, Sel, Singh e o Magopa. Primeiro tempo, vamos falar direto do jogo. O primeiro tempo do Japão desperdiçou muitas oportunidades. A África do Sul não fez nada, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Um time apático, que parecia que só tava lá assistindo de camarote dentro de campo, né, a partidinha, porque não ofereceu risco algum, assim. Nosso querido Hayashi no primeiro tempo jogou muito mal, né, Thiagão? Desperdiçando oportunidades, mal posicionado, né, naquele lance que o gol foi anulado. O time do Japão tocou bem a bola, fazia boas tabelas, mas é aquela velha história. Chegava na hora de concluir, na hora da conclusão, o gol não saía, né? Chutava errado, perdia a bola, naquele último toque tocava errado, né? Chances de falta teve também na etapa inicial ali com o nosso querido Kubo. A primeira chutou na barreira, a segunda passou pertinho já no fim do primeiro tempo.
E finalizações, a maioria muito fraquinhas, né? Chutando em cima do goleiro, dando aquele famoso peidinho de véia, né, Thiagão? Isso na etapa inicial. Na etapa final não foi muito diferente, né? O Thiagão acompanhou mais o segundo tempo do que eu, mas pelo que eu pude ver na etapa final ali, o Doan teve uma chance clara de gol, chutou em cima do goleiro, fraquinho, né? Depois disso, mais passes pra lá e pra cá, mas sem objetivo. Até que o nosso querido Kubo recebeu a bola ali pela esquerda, deu aquele famoso chute cruzado no cantinho que fez a trave, fez até aquele barulho antes de entrar no gol, né? Mas o importante é isso, Thiagão. É uma estreia nervosa, mas ganhou, conseguiu os 3 pontos, esses 3 pontos aí que podem ser fundamentais na classificação. Até porque a gente vai falar daqui a pouco dos nossos adversários, mas é um grupo mais difícil do que a gente pensava, né, pessoal? Falando que o Japão poderia ter uma vida tranquila, mas se for para levar pela estreia, não vai ser tão tranquilo assim, até porque alguns adversários já começaram com tudo, né, Thiago? Exatamente, Elias. Esse primeiro jogo do Japão, eu vou aproveitar para tirar esse elefante branco da sala, né, que é a questão favoritismo, que eu sou completamente contrário a essa ideia que o Japão é muito favorito assim, para conseguir o ouro de maneira tão fácil, né? Acho que passar de fase já vai ser uma dificuldade tremenda, o grupo não é fácil, e essa estreia, né, foi meio que realmente um banho de água fria. Infelizmente, eu gostaria de estar errado nisso, queria que o Japão tivesse atropelado a África do Sul nesse primeiro jogo, tinha todas as condições e capacidade para isso, fisicamente. O primeiro tempo, como você falou, Elias, foi um banho do japonês, assim, o Japão sobrou em campo, e eu acho que esse foi o problema, né? O pé já fica um pouco mais pesado por ser o fator estreia, né? E o segundo fator que talvez complicou muito o jogo japonês foi que a demora para sair o primeiro gol, né, acabou dando um nervosismo muito desnecessário para os jogadores. Os jogadores acabaram se perdendo um pouco emocionalmente, na minha opinião, e com isso as faltas começaram a sair muito, né? Por isso, até no final do jogo, a gente acabou ficando com 4 jogadores com cartões amarelos. Lembrando que 2 cartões amarelos automaticamente dá suspensão, e a gente está com jogadores importantíssimos do elenco, como o Wataru Endo e Doan, como jogadores com cartão amarelo. Além deles, o Nakayama, né, o lateral esquerdo, camisa 3, e o Hatashi também, que acabou entrando no lugar do Nakayama, também tomou amarelo. Então temos 4 jogadores pendurados no próximo jogo. E acho que a demora para sair realmente esse gol acabou dando esse nervosismo. Acho que isso falhou um pouco do Moriyasu de conseguir, conter um pouco esse ímpeto dos jogadores. A parte boa nesse jogo para mim foi que o Kubo jogou muito. Acho que foi o primeiro jogo que eu posso dizer para vocês com toda a minha certeza, o Kubo foi o melhor jogador em campo da seleção nessa partida. E para mim faltou um pouco mais aparecer o Doan para estar ajudando, né? O Miyoshi tentou, o Hayashi muito fraquinho, né? Teve ali algumas chances. Claro que ele puxou uma falta que foi muito perigosa, ali acabou sendo em cima dele, mas a bola na falta acabou não dando muito perigo. E o Japão carece sim de um batedor de falta. O Kubo tá tentando suprir essa necessidade. A segunda falta que ele bateu foi muito boa, a primeira nem tanto. Mas a gente tem sim algumas certas dificuldades que só durante a competição a gente pode estar suprindo elas, né? Então, primeiro o Japão precisa conter o nervosismo dele, né? Tanto o feminino quanto o jogo do masculino, sentir essa pressão muito grande da vitória, desse primeiro gol que não saía, e as coisas acabaram sendo um pouco do controle, mas no geral, né, a África do Sul deu um único chute a gol que foi realmente perigoso ali, uma bola rasteira. O restante, o Japão foi superior em praticamente tudo, mas errou demais, né? E esses chutes, né, que a gente brinca aqui de ser os peidinhos de véia, né, é o tipo de finalização que eu até entendo acontecer no Sub-21, né, no Sub-18, mas assim, no Sub-23/Sub-24, eu acho que isso já não pode acontecer. A finalização tem que ser um pouco mais caprichada, porque o próximo jogo, vou dizer para vocês com toda a minha certeza, o Japão só ganha do México se finalizar bem de fora da área, porque se ficar, procurar esse toque meio de videogame, esse tic-tac que chega dentro da área, e dentro da hora você finaliza e faz o gol, vai ser muito difícil, porque a marcação do México é muito, mas muito superior do que a fraca marcação do futebol sul-africano. E um detalhe, Elias, na minha opinião,
o goleiro Williams, né? Para mim, eu acho que é um dos melhores jogadores desse elenco da seleção da África do Sul. E eu fui ver que ele é um dos jogadores acima de 23 anos, né? Ele tem 29 anos, joga na África do Sul, né? O nome dele é Rowan Williams. Ele joga no Super Sport United, né? O time lá realmente da África do Sul, jogador interessante, muito constante, é titular absoluto desde 2013 da sua equipe que joga na África do Sul, então realmente é um goleiro experiente e defendeu muitas bolas importantes que o Japão poderia sim ter ganho de 3 até 4 gols com uma extrema facilidade se não fosse esse goleiro realmente muito acima da média, na minha opinião, dentro do futebol sul-africano. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. A África do Sul também é conhecida por ter ótimos goleiros, né? Lembra aquele maluco do Ajax lá, o Von, que lembra? Que até foi goleiro na Copa de 2002, né? Aí tinha o famoso Balói, que era o goleiro da Copa de 98, com aqueles dreads loiros. Os dreads loiros, isso eu lembro. E tinha... Puxa vida, o de 2010 eu esqueci o nome dele agora, mas era um bom goleiro também. Fugiu o nome dele. Normalmente são goleiros altos, né, com uma força física interessante, é claro, né, talvez peque um pouco na técnica, mas goleiro é goleiro e se o goleiro for alto, ele já tem muito a tirar vantagem da sua posição, né, então acho que realmente é uma posição bem interessante da África do Sul, mas assim, pelo que a gente viu nesse primeiro jogo, eu acho que vai ser muito difícil a África do Sul conseguir parar a seleção da França, que é o próximo adversário deles. O Japão pega o México, como todo mundo já sabe, a gente já comentou aqui também. Então, assim, não dá para contar muito com a zebra da França empatando, né, ou até perdendo para a África do Sul, né? Então, qual que é o problema disso, né? Que força o Japão a fazer um bom jogo e vencer. Eu acho que o empate não serve pra gente, a derrota vai ser muito complicada e é uma possibilidade grande, na minha opinião, sobre isso. E até antes a gente falar um pouquinho mais sobre o próximo adversário, Elias, vou falar aqui rapidamente só os resultados dessa primeira rodada dos Jogos Olímpicos masculinos, que foi o seguinte: o Brasil ganhou de 4-2 da seleção da Alemanha, que teve um jogador expulso, a seleção de Honduras perdeu para a Romênia por 1-0, a Argentina perdeu para a seleção da Austrália por 2-0, também teve um jogador expulso, a Costa do Marfim ganhou da Arábia Saudita por 2-1 e também teve um jogador expulso nessa partida, a seleção do México venceu por 4-1 a seleção da França, a Nova Zelândia ganhou da Coreia do Sul por 1-0 e o único empate aí da rodada foi entre o jogo de Egito e Espanha, o jogo acabou em 0-0. E lembrando que foi até bom, entre aspas, mas foi bom, né, o México ter goleado a equipe da França, porque como o México é o grande bicho-papão aí do grupo por enquanto, muito provavelmente vai ser um confronto direto entre Japão e França, né, então esse saldo aí meio mais piorzinho da França pode ajudar e muito o Japão numa classificação, né? Então, com certeza. Tem que pensar por esse lado. Sim, a gente tem que ver a parte positiva, né? Que além da dificuldade de vencer, mas pelo menos venceu, não tomou gols nem nada. E o saldo de gols realmente é importante, né? A gente pode pensar que, sei lá, o Japão, na pior das hipóteses, empate, né, com o México. Perder eu acho que seria muito ruim, né? E a França ganha, faz 3 pontos no seu próximo, e aí depois vai o Japão com 4 e França com 3, o Japão podendo jogar por empate, né? Então, sabe, começa-se, claro, já na segunda rodada a trabalhar um pouco a matemática. É claro que o ideal seria a gente vencer a seleção do México, não seria uma zebra a gente vencer o México na segunda rodada da competição, mas pelo futebol que foi mostrado pela seleção do México, é um futebol muito ofensivo, né? Eu até vi o joguinho antes da gente poder fazer a nossa gravação de hoje, e a quantidade de ataques, né, e a maneira com que a seleção do México atacou a seleção da França, além de ter desnorteado uma seleção que tem alguns jogadores como o Gignac, né, que até jogou o Mundial de Clubes, e outros jogadores acima dos 23 anos que são jogadores da seleção principal, ou já passaram por ela, no caso o Gignac, né, mas é uma seleção que tem-se uma escola forte, e a seleção do México não teve sequer, sentiu em nenhum momento a pressão de estar jogando contra a França, né? Foram 14 chutes contra apenas 9, apenas 9 não, né? Foram 9 chutes, que também tem uma quantidade boa a seleção da França, mas de finalizações corretas, né? O México finalizou melhor, teve mais posse de bola, né, teve mais escanteios, sabe? Foi uma equipe superior em praticamente tudo durante o jogo e deu um baile em cima da seleção francesa, e com esses 4-1 se coloca assim no primeiro momento como uma das seleções que podem sim avançar de fase
e dar trabalho uma semifinal e assim por diante, né? Então, realmente o Japão vai ter que jogar melhor, finalizar melhor, né, e aproveitar que o goleiro da seleção do México já é um goleiro bem rodado, né, que é o Showa, né, o goleiro aí, eterno Showa aí, se não me engano ele já deve estar na casa dos 36 para 37 anos, então é um goleiro que sim, teve momentos excepcionais na sua carreira, mas já está obviamente numa descendência, né, a gente pode dizer assim, né, hoje se não me engano ele joga no América do México, e as tentativas de fora da área que eu falei, acho que podem ser a melhor maneira do Japão tá buscando segurar um bom primeiro tempo, fazer um gol de fora da área, uma batida de falta, uma jogada rápida para conjunto com o Doan e com o Kubo. Acho que basicamente esse é o caminho mais provável na minha visão do jogo para a gente poder sair aí no domingo com os 3 pontos. Maravilha, Thiagão. Thiagão, que você que é fã do Showa, né? Conhece bem aí. Conheço bem, não. A única coisa que eu sabia do Showa é que ele é ex-namorado da Roberta do Rebeldes. Nem sei se é da Roberta, da minha, sei lá, mas eu lembro que ele era ex-affair de uma das meninas que fez Rebelde, aí eu vi muito isso durante a minha adolescência. O Elias me zoando que eu gostava de Rebelde, mas eu não gostava de Rebelde, eu só fiquei sabendo dessa informação por terceiros. Pra quem não sabe, o nosso querido Mr. Thiago Cruz, ele é dorameiro. Dorameiro, cara. Você falando assim, dá mais vergonha do que o normal, mas... Doramas são legais. Isso eu admito. Rebeldes não, mas dorama eu admito. O Thiagão é aqueles cara que parou em 2005, galera, pra vocês terem uma ideia. O cara tem aquele famoso porta-CDs cheio de doramas gravadinhos aí. Isso é verdade. Escritinho em kanji, tudo bonitinho lá em azul e vermelho, né, Thiagão? Tem tudo isso aí, ou DVDs piratas comprados diretamente no Shogo Plaza, quando ia pra São Paulo. Eu admito que estão lá guardados. Mas não é de doramas que eu vou deixar o senhor falar hoje. Mas praticamente é isso o primeiro jogo, né? Não tem nem muito que a gente se estender, né, Elias? Lembrando que a próxima rodada da parte masculina, né, já acontece nesse domingo, dia 25, né? O jogo entre Japão e México acontece às 8 horas do Japão, às 8 horas da manhã, né? 20 horas lá no Japão. O jogo acontece em Saitama, e um pouquinho antes, às 5 horas, também acontece aí o jogo entre França e África do Sul, jogos aí válidos pelo Grupo A, e praticamente, pelo que eu vi aqui, toda a rodada masculina acontece no domingo, então para você aí tá procurando pelos canais de esporte, internet afim, a melhor opção para vocês estarem vendo aí o jogo da seleção japonesa nas Olimpíadas. Maravilha. E para quem tem TV por assinatura, pode assistir na Sport TV. Exatamente. Só para a gente não deixar passar em branco, né? Vamos falar rapidamente aí sobre o jogo também da estreia, né? Aconteceu do grupo feminino, né? Da seleção feminina aí, da Deshkus. E antes de falar delas, eles vou passar rapidamente os resultados da primeira rodada, tá? Do feminino, a seleção da Austrália venceu a Nova Zelândia por 2-1. A seleção da Holanda atropelou a seleção da Zâmbia por 10-3, né? Ainda fez 3 gols a Zâmbia, tá de parabéns ainda. A seleção da Suécia venceu por 3-0 a seleção dos Estados Unidos, isso foi surpreendente para muitas pessoas, para mim também. A seleção do Brasil venceu por 5-0 a seleção da China, uma excelente estreia da seleção brasileira. E a seleção do Reino Unido venceu a seleção do Chile por 2-0. E, Elias, aconteceu, né, o que ninguém esperava também. Realmente, eu acho que este foi uma catástrofe total. O Japão empatando com a seleção do Canadá por 1-1. Né, a seleção começou perdendo com o gol da Sinclair aos 6 minutos. Depois teve um pênalti que a Tanaka acabou errando, né, acabou falhando aí defendendo. A seleção do Canadá teria ainda o gol anulado, né, no começo do segundo tempo. E só aos 84 minutos do segundo tempo, aí o Abuchi conseguiu empatar com um belíssimo chute ali, meio rasteiro, a bola fazendo uma pequena curva de fora para dentro do gol, entrando ali no cantinho da goleira, salvando, né, o que poderia ter sido um primeiro jogo muito ruim, mais do que foi para a seleção feminina aí, que conseguiu apenas um empate, né, ela que está no grupo E junto com Grã-Bretanha, Canadá e Chile. O Japão nesse momento está em segundo lugar, né, junto com o Canadá, ambos empatados aí, obviamente, porque isso foi uma rodada. Mas, Elias, isso foi um balde de água fria para muita gente. A seleção feminina ruim, mal nesse jogo. Eu achei jogou muito mal, e a goleira do Japão, né, a Tani, realmente
muitos momentos ali batendo roupa ali, sabe, não conseguindo segurar a bola, foi realmente uma estreia muito complicada ali, até acabei confundindo, o Tani é o goleiro da seleção masculina, da seleção feminina é a Ikeda, né, obviamente, a Ikeda ali batendo roupa ali e tudo mais, acho muito legal ela, o cabelão, né, todo colorido e tudo mais, mas jogou mal, a seleção feminina precisa melhorar muito para o próximo jogo, uma estreia complicada, enfrenta na próxima rodada a seleção da Grã-Bretanha que venceu o primeiro jogo, né? A rodada feminina acontece no sábado e esse jogo entre Japão e Grã-Bretanha acontece na arena, no Sapporo Dome, na Arena Sapporo, não vou saber agora qual dos dois, mas o jogo acontece às 7h30 da manhã. No Sapporo Dome. No Sapporo Dome, né? Então o jogo é às 7h30 da manhã, enquanto o Chile e Canadá jogam um pouquinho mais cedo, também no sábado, dia 24, às 4h30 da manhã, horário já aqui do Brasil. Então, assim, Elias, difícil a vida da seleção feminina e a seleção masculina vai ter que abrir o olho aí para conseguir não ter muitas dificuldades, né, no próximo jogo contra a seleção do México. A seleção feminina que já vem apresentando dificuldades desde a Copa passada, né, Thiago? Também não teve vida fácil, deixou a desejar também, decepcionou, né? Mas essa estreia realmente foi muito triste, né? O pessoal botou muita expectativa, achou que ia ser legal e jogou mal, e até momentos foi muito submissa a seleção do Canadá, né? Porque não conseguia jogar, os canadenses também não deixavam as meninas jogarem, né? Foi triste, cara. Eu fiquei bem chateadão mesmo. Sim, concordo. E uma coisa talvez a gente tenha que ser bem sincero com o nosso público, né? A seleção feminina não está vindo em uma boa geração, né? Tirando aí 2 ou 3 jogadoras que estão despontando um pouco mais, tanto no mercado internacional como realmente de resultados, mas pode-se dizer que o Japão vem de uns últimos 1 ano e meio para cá, sendo Iwabuchi mais 10 jogadoras realmente, né? Então, a seleção com muita complicação em vários setores. É claro, né? Não ganhar o ouro, né, nas Olimpíadas não é o fim do mundo, mas já é sim um sinal de alerta pro futebol feminino não dar um passo para trás, né? Foi tão difícil, né, a gente ver o futebol feminino avançar e vai ser muito triste ver ele regredir, né? Então fica aí toda a nossa torcida aí e espero que a gente tenha falado de uma besteira, então a gente deixa aí aberto aí para quem manja mais de futebol feminino. Eu vou até depois perguntar e pedir um áudiozinho aí para a gente poder complementar um futuro podcast com a participação do Plínio, que ele sabe mais que a gente. E sobre o futebol masculino, Elias, você chuta aí um placarzinho para domingão? Você quer o placar otimista ou quer o placar realista? Seja otimista, porque de desânimo já vou dizer o meu já. Eu acho que o Japão perde por 2-0 fácil. 1-1. 1-1, beleza, otimista. Olha o nosso otimismo, 1-1. Com o Ochoa no gol. É isso aí. Então, vai ser 1-1 porque o Ochoa vai peidar, né? O Frank, isso vai ser 1-0 pro México. O Ochoa, pra mim, é um Musleira piorado, assim. E olha que eu tô falando com Musleira, hein? É isso aí, a vida não é fácil. E preste muita atenção aí no camisa 17, Cléo, o número 11, Vega, Martim e o Lainez, jogadores que eu achei muito, muito rápidos e muito eficazes na finalização do time mexicano. Mas assim, galera, perde pro México, empata com o México, mas ganha da França, tá? É o que é mais importante, né? O que é mais importante. Nesse momento, perder pro México vai ser ruim, tomar uma goleada vai ser inexplicável, obviamente, mas aí joga toda a responsabilidade para o jogo final, e eu espero que seja nesse momento que o Moriyasu pegue a responsabilidade de ser treinador de ambas as seleções, né? Ele que já tem um trabalho interessante na seleção masculina, na seleção principal, masculina, e também agora na seleção olímpica masculina, então acho que realmente ele utilize esses próximos dias aí, antes do jogo de domingo, para trabalhar a parte emocional, que se melhorar isso, o resto em campo o Japão consegue igualar de alguma maneira. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Quero falar uma coisinha legal aqui, que foram as participações. Você até me perguntou das participações, as boas participações do Japão nas Olimpíadas. Sim, muito importante. Masculino. Então, as melhores até agora. Em 1936, na Alemanha, né? O time chegou até as quartas de final. Como jogou em casa em 64, chegou até as quartas de final também. A melhor participação de todos os tempos foi aquele terceiro lugar, né? O bronze nas Olimpíadas do México, em 1968, né? Depois disso,
ficou um hiato, um tempão aí na seleção japonesa sem jogar Olimpíadas, foi voltar em 96, mas não foi uma campanha muito boa. Em 2000 também chegou às quartas de final. E a última grande campanha da seleção japonesa aí no masculino foi em 2012, onde chegou na quarta colocação, inclusive perdeu o bronze logo para a Coreia, né? Logo para a Coreia, né? Bem, a gente espera então com certeza que esse ano pelo menos o bronze, né, esteja garantido, quem sabe lutar pelo prato, quem muito melhor ainda, né, seria uma luta aí pelo ouro diretamente, né? Mas vamos um jogo de cada vez, né? Vamos manter nossa expectativa no nível aceitável, sem muitas loucuras. A gente espera que o Japão vá muito longe e também fica a nossa torcida aí pelo nosso futebol feminino da Deshiko Japan. Lembrando que do feminino estreou em 96, né? A melhor colocação do feminino foi o vice-campeonato de 2012, que inclusive com aquela camisa vermelha, né? E tudo mais. E também quartas de final em Atenas 2004 e em 2008 ficou em quarto lugar. Muito bom, Elias, muito obrigado pelas informações. Agora está todo mundo muito bem informado. Vamos aguardar então o próximo jogo. E Hinomaru volta aí com certeza mais tardar na segunda terça-feira com mais informações de tudo que aconteceu nessa segunda rodada das Olimpíadas de Tóquio 2020/2021. Eu nunca vou me conseguir falar direito de 2020 porque nós já estamos em 2021. Então fica essa maluquice nas nossas cabeças. Mas Elias, muito obrigado. Até semana que vem. Eu que agradeço, meu irmãozinho. Galerinha, muito obrigado. Nos vemos semana que vem. E Hinomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Vamos massacrar o México? Ou não? Veremos. Valeu, tchau. Sayonara.